o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e mais uma vez estamos aqui para conversar com você. Semana de carnaval, o carnaval começa aí amanhã, né? E é uma festa que celebra a carne. E nós viemos aqui fazer uma pequena lembrança para todos vocês do nosso inimigo. Tem gente que fala que o diabo não existe, que isso é conto, isso é história, isso foi inventado pelo povo hebreu, que o sumério não tinha nada disso, tal. A gente ouve um montão de coisa a falar, né? Mas temos um livro, o livro de segundo livro de Adão e Eva. Olha, Adão e Eva, isso não está no livro da Bíblia não, tá? Esse livro aqui é um livro apócrifo, é uma Bíblia apócrifa. E essa Bíblia, ela vem relatando alguns fatos que talvez você que é evangélico não conheça, ou você que acompanha as escrituras, talvez você não conheça, seja católico, ou não saiba desses assuntos. Assim que Adão foi tentado para ele poder perder a bênção dele, eu vou falar mais sobre Adão e Eva, porque nós descendemos de Adão e Eva. De lá para cá travou-se uma luta, está se travando uma luta onde existe uma batalha. E nessa batalha você tem que conhecer seu inimigo. Seu inimigo não é o padre, não é o pastor, não é o pai de santo, não é o representante do Gadu, né? Não é a maçonaria, não é o maçom, não é isso não. O seu inimigo é o seu inimigo, é Satã. Ele se tornou-se inimigo do nosso pai Adão e, consequentemente, nosso inimigo. E o que ele faz para que as pessoas não creiam que ele existe? Ele se disfarça. Olha, pessoal, ele se disfarçou tanto que teve uma certa vez que o nosso Pai Altíssimo fez ele se mostrar para que Adão visse quem é que ele estava enfrentando. Talvez você não entenda, talvez você não acredite com tanto avanço da tecnologia, da ciência, ou das igrejas que pregam libertação de demônios, mas não saibam quem é o inimigo. Só teve 3 pessoas que viram ele nessa forma horrenda, que nós podemos dizer, claro, além dos demônios e anjos caídos viram Satã. Mas um foi Adão, aqui na terra, um foi Adão, o outro foi Bartolomeu e os seus 12 discípulos, que viram ele na forma horrenda, viu ele como ele é. E o Messias chamado Yahushua. Esse povo aí foram os que viram ele na forma caída. Então Deus, olha aqui, olha, segundo o livro de Adão e Eva, no capítulo 12, na página 12, está dizendo assim, ó, no versículo 1, então Deus ordenou a Satã que se mostrasse a Adão diretamente. Olha só, gente, olha isso. Em sua própria forma hedionda. Então ele tem uma forma hedionda, gente. É uma forma, esse negócio de pessoal colocar um vermelhinho com um chifre, é muito pior do que isso aí. É muito mais aterrador do que isso. E se as pessoas soubessem como ele é, de fato, não iria adorar ele. Mas não iria mesmo fazer vontade dele, porque ele é horrível, é hostil. E ele detesta o ser humano. Ele tem ódio do ser humano, ele te odeia. E muitas pessoas estão fazendo um pacto com ele, botam roupas, dizem que ele é bonzinho, fazem tatuagem no corpo. Você não sabe o perigo que você está passando. Ele pode te dar um montão de bens aqui nessa terra, mas ele não pode salvar sua alma. E ele enganou Adão. E ele continua enganando a humanidade. Olha aí, ó. Mas quando Adão, versículo 2, quando Adão viu, teve medo e tremia ao ver o seu aspecto. Olha só, Adão não tinha se deparado com aquele ser que fez Eva cair. Ele não tinha visto ele na forma corpórea normal. Talvez você esteja servindo aos demônios e não sabe como ele é. Por exemplo, quando você vê uma entidade entrar no corpo, ela está falando ali, você não sabe como é essa entidade, você não sabe como ela está se apresentando. Você não está vendo o mundo espiritual. Você está acreditando em palavra, que ele é bonzinho, que você é o cavalo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ele não está dizendo, ele não está se mostrando agora, meu irmão, quando você vê esse cara, esses demônios, e vê Satanás, então você vai ficar assustado. Segundo o relato dessa palavra aqui, ó. Aí olha só, disse Adão,
Deus disse para Adão: olha para esse demônio e para a sua aparência hedionda. Você sabe o que é hediondo, gente? Ele disse assim: olha para esse demônio, olha para ele. Então Adão ficou parado. Adão ficou estarrecido, ficou com medo. E ele disse: olha para esse demônio e sua aparência hedionda, e saiba que foi ele quem te fez cair da luz para a escuridão. Então quem faz as pessoas desviarem-se do caminho do Pai é ele, é Satã, é o diabo, pessoal. Ele faz com que você que está aí me vendo agora, ele faz com que você não acredite na palavra do Criador. Não acredite no nome de Yahushua. Ele trabalha para você não acreditar. Porque enquanto você não acreditar, ele pode operar na sua vida. De várias formas, de várias maneiras, de vários segmentos. De doença a colocar assombração, vultos. Ele faz de tudo para te perturbar, sem que você se dê conta de que ele está tentando te destruir. Você já viu? Você tem um inimigo, um ser que não gosta de você, que não te quer bem, e que ele... Você sabe aqueles falsos amigos? Aquela pessoa que é falsa, ela está do teu lado rindo para você, mas você sabe que ela não gosta de você? Você sabe que na primeira oportunidade que tiver, ela vai te derrubar? Você já viu esse tipo de pessoa? Eu já vi um montão delas, no meu trabalho tinha um montão. Assim é um demônio. Ele é falso, ele te dá um montão de coisa, ele te promete um montão de coisa, e depois ele puxa o seu tapete. Então ele disse: olha para esse demônio e a sua aparência hedionda, e saiba que foi ele que te fez cair da luz para a escuridão, da paz e do repouso para a labuta e miséria. Olha, ó Adão, para aquele que de si mesmo, que era Deus, olha para aquele que disse, versículo 4, olha, ó Adão, para aquele que disse que de si mesmo que ele era Deus. Deus pode ser escuro, aqui está dizendo negro, mas é negro mesmo, não é preto não, tá, gente? Deus pode ser negro, fazendo uma alusão da energia do Pai que é luz. Acaso Deus tomaria a forma de uma mulher? Essa história eu já vou contar no próximo vídeo, para vocês verem o que o diabo fez, cara, com Adão. Você está pensando que só foi aquela tentação lá da árvore? Não, teve outras, e muitas outras. Acaso alguém é mais forte do que Deus? Gente, seja sincero, o diabo pode ter a força que ele tiver, mas ele não é maior do que o nosso Pai Yahweh. Ele não é maior. Acaso alguém pode ser mais forte que Deus e pode ele ser vencido? Então pode Yahweh ser vencido? O Satanás acredita que eles vão derrotar o Pai. Eles estão formando um exército aqui na Terra de seres transformados, seres híbridos, para lutar a favor do Lúcifer e do abismo. E haverá a batalha do Armagedon. Não vai ser batalha de país contra país, não. Vai ser não. Vai ser o bem contra o mal, ou seja, vai ser os filhos das trevas, os possuídos, os que venderam a sua alma, os que colocaram o chip, aqueles que aceitaram a marca da besta. Esses vão ser transformados, mesmo contra a vontade. Eles já anunciaram que eles estão fazendo a vontade da carne e a vontade de Satã. E eles vão se munir contra o povo de Sião. É bíblico. Olha, pois, Adão, e vê como ele está preso na tua presença, no ar. Pessoal, detalhe, no ar. Então ele é a potestade do ar. Ele é como se fosse um elemento químico. Você já viu o triângulo do fogo? Combustível, combustão e comburente. Ele age na atmosfera. Ele não age, ele não tem condição de se materializar, só se o Pai permitir. Só que está negado isso para ele. Por enquanto está negado isso para ele. Vê como ele está preso na tua presença e no ar. Ele estava parado no ar. E Adão olhando para ele, aquela forma horrorosa. E ele era incapaz de fugir, porque o Yahweh paralisou ele. Já viu aqueles filmes Matrix, quando paralisa? Yahweh paralisou ele. Ele ficou parado olhando e Adão
olhando aquele ser que enganou ele. Olha, deve ter passado um filme na cabeça de Adão. Assim vai acontecer na cabeça das pessoas. Quando elas estiverem prestes a esses demônios, indo para o inferno, indo lá para... Quando elas morrerem, elas vão ver a morte, porque a morte não é Satanás, gente. A morte é uma coisa, a morte é mais poderosa que Satanás. Verão a morte, verão os demônios, verão os anjos caídos e verão Satã, o príncipe dos demônios caídos. Olha sem contar os seres que trabalham a serviço do inferno. As quimeras e mais outros seres que trabalham a serviço do inferno. Os OVNIs, né, os discos voadores, os extraterrestres, toda essa turma aí pertence ao abismo, às trevas profundas. Vê como ele está preso na tua presença no ar. Versículo 5. E é incapaz. Portanto, eu te digo, não tenha medo dele. Não tenha medo dele. Não tenha medo. A primeira coisa que o pai falou, não tenha medo. Não tenha medo. Nós não devemos ter medo. Claro, óbvio. É lógico que eu estou falando para você. Aquele que faz a vontade de Yahushua não deve ter medo. Aquele que faz a vontade de Yahushua não deve ter medo. Mas se você, meu irmão, não está fazendo a vontade do Pai, se você não está fazendo a vontade do Pai, se você está fazendo a vontade dele, agora, por exemplo, Denilson, não tem nada a ver não, só uma festinha de carnaval, né? Só isso, só. Denilson, só pular uma cerquinha tal, só ficar bêbado aqui de vez em quando, só cheirar uma maconhazinha, né? Dar um teco, só isso, só isso, só uma orgia, só isso. Então tudo que ele está vendo, que o pai não compactou com o pecado. O pai não celebra o pecado. O pecado é justamente para isso, para te afastar, porque ele te afastando, ele pode te destruir, ele pode acabar com você, ele pode aniquilar a sua vida. É isso que eu estou tentando dizer para você. Há quanto tempo eu estou na terra dizendo isso? E nós vamos tornar a dizer, o teu inimigo, o meu, o nosso inimigo é invisível. E para você que acha que ele não existe, continua achando que ele vai continuar destruindo a sua vida. Olha, pois, Adão, vê como ele está preso na tua presença, no ar, e é incapaz de fugir. Portanto, eu te digo, não tenha medo dele. Daqui em diante, toma cuidado. Cuidado com ele no que ele possa fazer. Então Deus expulsou Satã para longe de Adão, a quem ele fortaleceu, cujo coração consolou. Nós humanos não somos pares para ele, tá, pessoal? Eu estou dizendo para vocês, você sozinho, você não consegue vencer o mal. Você tem que estar debaixo da cobertura, da blindagem, da proteção do Pai eterno, do nosso Criador chamado Yahweh, com o nosso Salvador Yahushua. Só eles poderão te proteger. Não tem patuá, não tem crucifixo, não tem reza forte, só com o nome de Yahushua e de Yahweh, Satanás ou Satã pode ser derrotado. Esse é o meu recado nessa manhã para todos vocês. Essa passagem está no livro de segundo livro de Adão, livro apócrifo, tá? Segundo livro de Adão, capítulo 12. Tenham um bom dia, fiquem na paz de Yahushua. Tchau, pessoal.